Os maiores gênios da humanidade foram parar em um outro mundo, e aliado à boa e velha tecnologia de armamentos Stark e uma versão feminina de Horonoa Zoro, eles irão provar que sozinhos podem enfrentar um país inteiro e vencer. Fala galera, eu me chamo Juan, você está no Cidade Z, e depois de muitos pedidos eu decidi terminar esse anime. O nome deve estar aparecendo aí agora pra você, e vamos nessa que essa é a análise dos episódios 7, 8 e 9. A repórter ninja Shinobu e o garoto Elch ainda vagavam de cidade em cidade em busca de informações sobre os 7 heróis da antiga lenda. E nesse local específico eles foram muito bem recebidos. No entanto, a filha da dona da pousada disse que era melhor eles se apressarem e saírem da cidade. Mas a mulher chamou a garotinha e a repreendeu. A ninja, que encheu a cara durante a refeição, simplesmente levantou e tacou um beijo no rapaz. Ela disse que nunca ficaria bêbada só com aquilo. Ela fez isso para que o sangue do rapaz esquentasse e ele também ficasse sóbrio. Ela percebeu que durante a refeição os outros quase não tocaram na comida. Seus rostos continham muita maquiagem e seus olhos estavam amarelos por conta da anemia e desnutrição. Eles foram até um porão perto da escada e descobriram toda a verdade. Eles embebedam e matam todos os viajantes que chegam na cidade simplesmente para roubarem. Mas não era apenas isso. Uma figurona do Império chegou na vila e reuniu todos, e depois que seus cavaleiros deram uma rápida olhada na aparência das pessoas, elas foram liberadas. No entanto, a mãe e a filha foram chamadas de novo. A garota estava com uma mancha próxima ao cotovelo. A mulher disse que qualquer um que viva sobre o território de sua majestade imperial deve manter sempre uma aparência limpa e impecável. Os dois observavam a situação e não conseguiam entender a lógica por trás disso. Uma simples mancha na sua roupa rendeu àquela garotinha algumas boas chicotadas, e ali ela foi a única a tentar alertá-los. Shinobu se revelou e pediu para que parassem com aquilo. Reconhecendo a Shuriken, a mulher perguntou se ela era uma ninja do Império de Yamato. Os guardas sacaram suas espadas. Shinobu falou à cavaleira que ela não conseguiria enfrentar todos, mas no mínimo ela mataria metade deles, incluindo a própria mulher. Então ela propôs uma condição: liberem a garota e vocês podem me capturar. Ela fez isso para saber onde ficava o coração do Império, porém eles a mantiveram no castelo próximo da cidade. Claro, fugir dali não era um problema. Se quisesse, poderia até sequestrar o dono desse castelo. A mulher ruiva chegou e ordenou ao guarda para se retirar. Enquanto isso, na cidade, Elch disse à mãe da garota que ele já sabia de tudo. Ele tinha visto o porão do local. Ela contou que aquele lugar, a princípio, era uma simples vila rural. No entanto, quando o conde Gustaf tornou-se senhor daquelas terras, ele criou um decreto de embelezamento. As ruas e pessoas deveriam estar sempre belas. E o dinheiro para isso, claro que eles tinham que tirar de seus próprios bolsos. Como eles não poderiam mais trabalhar nos campos para não se sujarem, a cidade com o tempo quebrou de forma econômica. E com isso, a fome e a doença se espalharam. O que eles fizeram foi apenas o necessário para sobreviverem. Porém, um crime não anula o outro. E o que aconteceu com a ninja? Bom, na verdade ela foi solta. A cavaleira é uma infiltrada de um outro império que também está atrás da cabeça do Conde Gustaf. E como ela pensa que a ninja é uma pessoa enviada do Império Yamato, teoricamente as duas têm o mesmo inimigo em comum. Em seu querido castelo, o tão falado Gustaf apreciava uma escultura de ouro de sua vossa majestade imperial. Ele pediu que fossem preparadas outras 4 dessas para espalharem pelas cidades localizadas nos pontos cardeais. Mas o velho disse que fazer apenas uma dessas já foi um fardo imenso para o povo. Ele ouviu dizer que os aldeões estão matando pessoas para roubarem seus pertences e se alimentarem da carne de seus corpos. Porém, o Conde Gustaf não está nem aí se o povo está sofrendo ou se vai sofrer ainda mais. Para ele, a morte de um plebeu é a única forma que ele tem de mostrar sua lealdade. E quando ele soube que os rebeldes, no caso o time dos protagonistas, ainda não haviam sido mortos, ele pirou de vez. Enquanto isso, na cidade que os outros membros do grupo estão, Liluri ouviu uma voz que dizia que os 7 heróis estavam em perigo. A vários quilômetros de distância dali, Gustaf arremessou uma lança em brasa que percorreu o céu rasgando as nuvens como uma estrela. O sistema de defesa de ataques aéreos de Ringo disparou. Um objeto a 6.000 metros de altura e a 200 quilômetros de distância estava se aproximando em uma velocidade incrível. E o nosso amigo político já tinha certeza que aquela era a arma usada por Gustaf para destruir cidades. O sistema de defesa foi iniciado. A primeira unidade de interceptação aérea foi lançada e acertou o alvo, mas sem sucesso, o objeto ainda continuava vindo. Mikogami disse a Ringo para usar os mísseis para mudar a trajetória de impacto daquela coisa. Mas alguns mísseis foram disparados chocando-se contra o alvo. Porém, de forma totalmente inesperada, o objeto se esquivou do terceiro e caiu na cidade. Um avatar gigantesco de chamas se formou. E Conde Gustaf declarou o fim da vida de todos os habitantes da região, liberando o mar de fogo.
E com isso, o caos se espalhou na cidade, ninguém queria morrer queimado. Mikogami havia deixado as ruas da cidade mais largas para dificultar a propagação de incêndios caso acontecesse. No entanto, Gustaf espalhou pequenas criaturas de chamas pelo local e fez novas vítimas. A população estava provando o poder do Império, e o Conde se alegrava a cada morte. Sem escolha, o grupo recuou para a Praça Central, longe das chamas. E a nossa querida elfa Liluri disse que a única forma de parar aquele ataque é destruindo a lança que abriga os espíritos de fogo. Agora, como ela sabia disso, não soube explicar, simplesmente todos os detalhes apareceram em sua cabeça. Ringo chegou ali e disse que ainda tinha mais um míssil sobrando. A elfa disse que agora que o poder da lança tinha sido liberado, talvez ela pudesse ser destruída com aquele míssil. No entanto, fazer o objeto atingir exatamente aquela lança que é o problema. Com tanto fogo em volta, fica impossível. Aoi disse que acompanharia aquele míssil. Ela o guiaria manualmente até o alvo. E claro que ninguém colocou fé nessa loucura. Mas que escolha eles têm, né? A inteligência artificial Kuma acoplou o maquinário ao chão. Enquanto isso, a garota se posicionou ao lado da máquina, preparando para correr. E avançou na frente. O míssil foi logo atrás. Vários espíritos de chama bloquearam o caminho. Aoi freou com seus pés e fez um desvio. Ela teve que fazer outro desvio e subiu o míssil até as nuvens, buscando uma forma de atacar o alvo por cima. No entanto, o avatar de Gustaf se formou e lançou vários e vários ataques. Aoi se esquivou de tudo e usou a resistência de seu corpo para fazer curvas e mais curvas, até que Ringo finalmente pôde travar aquele míssil no alvo. Com sua espada, Aoi usou uma técnica de vácuo para proteger o míssil, que finalmente atingiu o objeto, destruindo o feitiço. Em seu castelo, o Conde Gustaf cuspiu sangue. Ele teve seus 2 braços arrancados. Seu corpo estava diretamente ligado àquela magia. Mas ele substituiu a carne por chamas e com grande fúria ordenou que todas as suas tropas marchassem para eliminar aquela cidade. Bom, no outro dia, Shinobu ficou sabendo que o Conde Gustaf já havia usado a sua maior arma contra o grupo. Mas ela disse ao rapaz que ele não precisava se preocupar com outro ataque desse nível, pois leva muito tempo para reunir tantos espíritos de fogo. O planejado pelos generais do exército era realizar um ataque no início da primavera, mas eles foram forçados a fazer isso em pleno inverno. E com certeza ele não esperava que a cidade estivesse sendo protegida por armamentos de pólvora. As primeiras baixas começaram a acontecer. Aquele grupo de soldados não tiveram alternativas e só puderam recuar. Mas o marquês responsável pelo exército tinha um plano em mente para lidar com a perseguição dos inimigos. Uma cavalaria usando armaduras pesadas apareceu. As balas não faziam efeito contra a resistência daquele metal, porém contra minas terrestres aí a parada é outra. Mikogami, o nosso político especialista em guerra, calculou perfeitamente tudo. E aliás, não são minas, e sim granadas manuais. Enquanto o primeiro exército mandado por Gustaf recuava, o próprio realizava um poderoso discurso para suas tropas quando percebeu uma flecha com dinamite em sua direção e se defendeu. Com a aparição de Shinobu e a outra mulher, Jane, todo o exército que havia se reunido ali mostrou estar contra o Gustaf, levantando bandeiras da oposição. Enquanto isso, o marquês que acabou de levar uma surra na Batalha da Neve foi atacado em seu próprio castelo por uma esquadrilha de drones. O Conde Gustaf havia fugido para dentro de um edifício e estava cercado por rebeldes. Ainda assim, ele não tinha intenção nenhuma de se render. Ele intensificou suas chamas e lançou várias bolas de fogo nas garotas. Shinobu se esquivou perfeitamente, porém Jane não teve tanta sorte e foi atingida. Que ataquezinho vagabundo, hein? Elas avançaram em sua direção e ele mandou mais chamas. A ninja pulou e arremessou uma flashbang. A cavaleira aproveitou a oportunidade para furar sua cabeça, mas ele segurou aquela espada. Shinobu o distraiu com mais um ataque. Jane cravou a espada em suas costas. Ainda assim, ela precisou ser salva pela ninja, que usou suas kunais e arrebentou a corrente de um lustre que caiu em cima daquele homem. Apesar de todo o sangue derramado do chão, ele ainda não estava morto. Aquele sangue se espalhou pela sala e formou um enorme selo que explodiu toda aquela torre fazendo um pilar de chamas. Shinobu escapou com a técnica ninja do esquilo, levando Jane consigo. Alguns dias depois, a garota repassou o relatório do ocorrido para Mikogami. Como não acharam o corpo do mago, talvez ele ainda estivesse vivo, apesar dos rebeldes dizerem que não. Vendo o poder militar do grupo, o marquês que anteriormente servia a Gustaf se aliou à religião das 7 luzes e ficou surpreso quando soube que o político sabia de todos os seus passos antes mesmo daquela batalha acontecer. E achando que de alguma forma pudesse ser útil ao grupo, Liluri deu início ao seu treinamento com magia, começando por remover pequenas impurezas de tecidos. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Peraí. Antes de ir, quero mandar um abraço pro Pablo, o primeiro inscrito membro aqui do Cidade Z, somente R$ 2,99 por mês. E ele foi o primeiro inscrito a se tornar membro aqui do canal.
Isso pra mim já é uma grande conquista, uma grande vitória. Espero que ele seja o primeiro de muitos. Muito obrigado, Pablo, por estar contribuindo aqui com o meu trabalho. Muito obrigado mesmo. Espero que você possa renovar e estar com a gente aqui mês que vem e quem sabe até se tornar um cidadão VIP aqui dessa cidade. Eu sou o Aragão, esse é o Cidades aí. A gente se vê num próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when